palavras assim. São, na realidade, ah, partes, né? Ou melhor dizendo, os termos que estão em determinada parte. Que partes? Os quartis, que são de 25% e 25%, os decis, que é 10% e 10%, os percentis, que é a divisão em 100 partes iguais, tá no próprio nome, né? Percentagem. Daí tinha uns exercíciozinhos aqui que eu até falei brevemente, né? Se você olhou, legal. Se você não, Uhum. Ontem eu dei uma olhada assim. tá top. E daí eu falei de medidas de dispersão e dei aquele exemplo da loja de roupa das vovós e das criancinhas. E agora vamos fazer as contas, né? Que nem tudo é ficar de Uhum. papo. Muito bem. Então, né, só para relembrar, tu tens três medidas aqui que a média é a mesma, 70. Uhum. Acontece que em uma delas não tem dispersão nenhuma e na outra tem dispersão pra caramba. Muito bem. Então, né, não tem uma coisa que é ruim ou boa, né? Só de modo geral, são medidas. Medidas a gente tira o que precisar delas. E Uhum. calcula elas, né? Então, por exemplo, uma forma de você calcular, existem várias formas, né? Talvez a mais interessante seja você simplesmente jogar no Excel ou no ChatGPT, ele calcula por você. Mas tem uma fórmula por trás que traz algumas informações interessantes. A primeira, a mais clara, né, para situações mais simples, é essa aqui, que vai te dar a variância. A variância é uma espécie de, de, de termo que descreve, né, a dispersão dos teus dados. Tem outros, tem a própria dispersão, tem a variabilidade, por aí vai, covariância. De toda forma, o que está correndo aqui, veja só, esse símbolo de novo, que assusta a turma, mas é simplesmente somatório, ou seja, está somando vários termos, que termos? As tuas medidas, né, cada uma das tuas medidas, então, por exemplo, esse XI aqui, no contexto de prova, por exemplo, você teve 4 provas, tu vai ter 4 XIs, né, a nota que tu tirou 8, outra que tu tirou 9,5, outra que tu tirou 10, outra que tu tirou 6, vão estar aqui. Esse I é tipo o contador, ele vai te dizer a posição de cada um desses termos. Então, por exemplo, tua primeira prova é o I igual a 1, tua segunda prova é o I igual a 2, e assim sucessivamente. Então tá, então é um termo onde nós colocaremos o valor das nossas variáveis, enquanto esse x barra aqui, como você já viu na apostila, é um símbolo para média. Então, tu vai sempre pegar um dado e subtrair da média, pegar um dado e subtrair da média, pegar um dado e subtrair da média. Vamos ignorar o resto por enquanto. Se a gente fizesse isso nesse aqui, o que aconteceria? A média é 70. Uhum. E todos os dados também são 70. Então teria 70 menos 70, 70 menos 70, 70, ou seja, zero. Né? Então, independente do resto da conta aqui, tu ia ter um monte de zero somado, né? Zero é zero, não tem o que fazer. Uhum. Então, tu chegaria numa resposta esperada para aquela situação ali, que é dispersão igual a zero. Muito bem. É, então, bem, nós vamos fazer isso para todos os dados e depois de fazer cada uma dessas somas, ou no caso subtrações aqui, cada uma dessas subtrações, nós vamos elevar ao quadrado. Isso também faz bastante sentido. Por quê? Porque quando nós elevamos um valor ao quadrado, ele sempre fica positivo. Isso é bom no nosso caso, porque imagina, se eu fosse fazer a dispersão, por exemplo, desse caso aqui, ia ter uma hora que eu ia somar ou subtrair ia dar positivo. Aqui ia dar o mesmo, só que negativo. Aqui ia dar positivo, aqui ia dar o mesmo, só que negativo. Ou seja, ia dar zero de novo. Só que aqui a gente vê que existe uma dispersão. Então, o fato de você levar ao quadrado pega todos aqueles caras negativos e transforma em positivos, para que a gente justamente tenha um valor ali associado à coexistência. Nossa, coexistência, não sei de onde eu tirei essa palavra aqui, acho que Uhum. é a falta de glicose. Eu não como. Não, Eu fico não, meio- tem que comer. Se eu não comer, eu também fico doido. Não, não, mas tô adaptando meu corpo e tá sendo bem legal. De toda forma, nós vamos fazer essas continhas aí já.
E como a gente pode ver, tem uma outra fórmula aqui que também às vezes é interessante, porque às vezes você recebe tabelas que já te dão uma coluna lá com os valores ao quadrado. Então tu meio que só insere e já facilita. Isso sempre vai depender das situações que tu tem. Matemática é assim, tu tens uma fórmula ou mais de uma fórmula para resolver o problema e tu usa aquela que se adapta melhor àquilo que tu tens. É isso que eu ia te perguntar. É, porque nesse exemplo aí, por exemplo, de baixo, usou a fórmula de calcular populacional, né? Aí, como que a gente sabe, como que a gente descobre se a fórmula de calcular é pela amostral, pela forma amostral ou populacional? Ah, tá. Você está me perguntando uma coisa bem específica, né? Que é a questão do amostral populacional. Quando o enunciado falar, senão não tem como saber. Se ele falar Tá. que é uma população, populacional. Mas igual, por exemplo, nesse exemplo de baixo, né? Nesse exemplo aí de baixo, é, é, fala sobre a variância da estatura do tempo em anos do funcionamento de 5 geradores de certa indústria automobilística. Aí, por exemplo, só que é o seguinte, o problema todo é que a gente, como geógrafo, a gente tem visão de população de vários aspectos. Assim, por exemplo, existe, por exemplo, uma questão que 5 geradores de uma certa indústria pode ser considerado uma população de Claro, você não precisa gerador. ser geógrafo. A questão é que aqui é a amostra. Primeiro, é a amostra, ele definiu que a Entendeu? amostra É por isso não, que eu tô não te falando. falou, ele não falou, então, de fato, poderia ter sido um pouco mais claro, né? Com certeza. Sim, né? De modo Aí, geral, eles não aí, estão. aí, por exemplo, aí que se confunde. Aí, por Sim. exemplo, na minha concepção, geradores de certa indústria é uma população de geradores. Então, vou usar a fórmula populacional, sendo que aqui foi usada a amostragem. Né? Sim, eu também erro, também errava. Ou melhor, erro até hoje. Uhum, uhum. Mas eu só não erro mais porque agora só dou aula, então a gente tá sempre certo. Mas a questão é o seguinte: sim, existe esse problema, porém, quando tu for fazer o teu estudo, lá na tua tese, na tua dissertação, etc., tu vai ter isso, né? Agora também existe uma questão de bom senso. Quando eu olho para esse problema e vejo que estou falando de uma indústria automobilística, ou seja, que faz carro para um caramba, Uhum. e eu vejo 5 geradores, provavelmente eles pegaram uma amostra ali de. Isso aí. E quando eu li de direito, pode ser uma amostra, porque é uma Sim, indústria, tem muito, tem 100, mas aí eles pegaram uma amostra de sim, 5, entendeu? exato. Igual, por exemplo, no meu caso, inclusive, da minha dissertação, vai ser por amostragem, né? Porque a minha proposta é de inclusão da ferramenta da geografia para, para melhoramento dos relatórios de impacto ambiental na mineração. Eu não vou usar todos os exemplos de licenciamento ambiental de todos os estados. Eu vou pegar uma amostragem e vou ser bem direcionada, tanto no estado do Claro. Espírito Santo quanto em Minas Gerais, né? Uhum. Então, realmente, essa questão aí da amostra e da população como um todo, ela precisa ficar bem estabelecida na minha cabeça Sim. para eu poder não ter esse tipo de confusão, O entendeu? importante nesse primeiro momento é que você de fato percebeu, né? Isso. Tem gente que só vai fazendo as contas e não percebe a importância disso, ou seja, percebeu. E segundo, você percebeu que dá também para é, resolver de outra forma. Uhum. Mas sim, gostei dessa percepção. Muito bem. E sim, de fato, aqui ele tem provavelmente uma população por trás desse estudo e pegou uma amostra, fez a conta. Vamos entender a conta. Essa primeira parte foi a média. Então ele somou todo Uhum. mundo, dividiu pela quantidade de termos que ele somou, deu a média, 1,82. É um valor que faz sentido quando a gente olha para os nossos termos. Sim. Depois ele foi fazer a conta da variância. Então ele pegou cada um dos termos, subtraiu pela média e levou ao quadrado. Pegou o termo, subtraiu pela média e levou ao quadrado. Perceba, como você já percebeu em outros exemplos que a gente tem aqui. É, o que eu posso dizer aqui? Nem sempre nós temos tão poucos dados, né? Normalmente a gente trabalha com muito mais dados que isso.
certo? Certo. Muito mais dados que isso. Então, vai ter vezes, né, que você trabalha com tantos dados que vai ter que usar tabelas de frequência e coisas do gênero. Ah, então, o que que eu vou falar para você? Essa aqui é a fórmula mais simples. Se cair uma situação como essa, tá tranquilo. Muito bem. Uhum. Daí ele faz as contas, né? Como eu falei, aqui dentro aparecem números negativos, só que quando a gente eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Daí a gente observa um valor de dispersão. Agora eu vou falar como físico, que eu não sou matemático nem estatístico, eu sou físico. Se Uhum. nós estamos calculando aqui anos de geradores, né, que seja aqui, então eu estou pegando essas medidas de tempo e elevando ao quadrado. Né, é o que está acontecendo. Uhum. Então, na prática, aparece uma resposta que está em tempo ao quadrado. Né? Tempo ao quadrado parece não fazer sentido para você, mas a gente usa o tempo todo, por exemplo, quando vai falar de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo está ao Sim. quadrado lá. Então, tudo bem. Existe, é físico isso. Acontece que aqui a gente estava falando de anos. E quando eu chego na resposta aqui, de certa forma, esse valor aqui é anos ao quadrado. Então, veja, nós não estamos falando de coisas da mesma natureza. Portanto, que depois vai aparecer uma medida que é o desvio padrão, é o standard Sim. deviation, que aparece o tempo todo em textos de estatística. Se tu já leu aí qualquer artigo, vai ter, que aparece algum estudo ali que coloca estatística no meio, vai ver o standard deviation em algum lugar. Todo estudo científico, ele leva em conta o que às vezes eles chamam de sigmas. Ah, esse estudo tem 7 sigmas de certeza e coisas assim. Uhum. Agora, nas outras aulas eu estava te mostrando essa curva aqui, né? Então, quando a gente está falando de standard deviation, um standard deviation, levando em conta que aqui é a média, vamos dizer assim, é um valor que pega praticamente 70% dos teus dados. Então, quando tu vê um estudo científico que fala que tem 7 sigmas, o símbolo do standard deviation é a letra grega sigma, é o S dos gregos. Então, ele está pegando 7 desses caras aqui, entendeu? Ou seja, ele está pegando todos esses dados, enquanto o primeiro aqui tinha certeza da resposta dele para apenas cerca de 70%, quando tu tem 2 sigmas já é 90%. Quando tu tem 3 sigmas já é 95%. Então, quanto mais sigmas, mais certeza na tua resposta. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, que é, resumidamente, grosso modo, só para já adiantar para você, a raiz quadrada dessa parada aqui, né? Então a coisa estava em tempo ao quadrado, faz a raiz quadrada virar tempo. Muito bem. Vamos lá, eu vou fazer um exercício aqui, e depois você vai fazer outro. Uhum. Eu não sei se você já fez esse exercício, não fez, ou a gente faz Não, agora. eu até anotei, eu comecei eu fiz o estudo, igual você pediu. Aí, quando chegou aqui no desvio padrão, que eu lembrei da minha época de escola e tal, eu falei assim: não, eu vou pedir para ele fazer o calcular para eu lembrar, entendeu? Eu não lembro de ter desvio padrão na minha época de escola, e você é um pouco mais Nossa, velha só que eu acho. se eu te contar o que eu já fiz nas minhas aulas de física, você vai cair para Mas tu tá trás. falando do ensino médio ou da graduação? Ensino médio, graduação eu não tive, não. Graduação, agora que depois que eu me graduei, que eu fiz vários estágios, tal, que eu fui estudar física de novo e que eu fui entender, porque eu acho que é falta de maturidade mental mesmo, sabe? Claro que é. Quando a gente fica mais velho, a gente faz acepções mais interessantes para entender as coisas. Por Sim. exemplo, quando a gente está na escola, a gente odeia o tal do chuveirinho para fazer conta. Só que quando a gente fica mais velho, o chuveirinho começa a fazer sentido. Porque, por exemplo, eu vou fazer 12 vezes 13. Se eu fizer igual a tia Rosângela ensinou lá na segunda série, vai ficar uma conta muito enfadonha de bebê para fazer. Uhum. Aí soma, aquela história bem ridícula. Mas, quando a gente pensa de uma forma mais prática, do tipo, pô, 12 é 10 mais 2. 13 é 10 mais 3. Para fazer multiplicação com 10, eu faço de cabeça, né? Uhum. Então fica 10 vezes 10, 100. 10 vezes
3,30, 2 vezes 10, 20, né? Então, meio que eu já estou chegando na resposta sem precisar fazer essa coisa mecânica. Só que a gente faz meio que de cabeça na prática, porque a gente pensa, 2 é próximo de 10, então como eu vou multiplicar por 3, a resposta vai ter que ser lá perto de 130, né? Só que é um pouco mais, porque tem mais 2 quantos? Mais 2 13. Então vai ser 130 mais 2 13, vamos dizer assim, que 2 13 é 26, 130 mais 26, 156, é uma outra forma. Aqui tem uma terceira forma ainda, que é fazendo o chuveirinho. Quebrei o número em números mais simples de trabalhar e fui fazendo a multiplicação distributiva de cada um deles. Ou seja, são coisas que quando a gente é criança, a gente, mas como? Não entendo isso, professor. Mas quando a gente é mais velho, a coisa faz sentido. Porque a criança e a pessoa que não quer ser inteligente, ela quer fazer as coisas mecânicas. Eu vejo os meus alunos, eles preferem ficar fazendo 1 hora de conta assim, mecânica, do que, tipo, pensar de fato em resolver um problema. Mas essa era a minha dificuldade, entendeu? Porque o que acontece? Com o TDAH, a gente pensa em várias formas. Porque, às vezes, você dá uma forma só de resolver, não vai ser compreensível para mim. E eu pensava outras formas de resolver aquele problema. Aí estava errado, porque eu não seguia o que a professora falava, entendeu? Entendo. E aí, o que aconteceu? Eu tomei, na época, né? Você é mais novo que eu, você não passou por isso, mas na minha época dava pau na escola. Né? E aí eu fiquei de segunda época no primeiro ano do ensino médio. Tu acha que não tinha reprovação na minha época? Hoje em dia que eles são reprovação. Aí eu fiquei de segunda época. Você acha que eu fui lá fazer a segunda época? Claro que não. Eu vou lá fazer a segunda época, eu vou tomar pau. Aí que eu vou tomar pau mesmo. Aí cheguei no segundo ano, como se nada, no ano, né? Tal, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Cheguei, sentei na minha carteira, cadê meu nome na lista? Não tem nome na lista. Não, eu quero meu nome na lista. Minha mãe foi na escola e cadê o nome na lista da minha menina e tal, puseram meu nome, passei. Quando foi no final do terceiro ano de ensino médio, aí a diretora foi caçar a minha nota do primeiro ano, não achou. Não tem nota do primeiro ano dela aqui, não. Nós vamos mandar fazer o exercício. Baita de um migué, você é louco. Véi, aí eu fiz, eu já trabalhava na época, comprei o livro do professor, entendeu? Copiei as respostas, fiz o exercício e pronto, aqui estou. Entendeu? Tá certo, pô. Escola é o maior atraso de vida. Imagina tu ter que ficar sem trabalhar 1 ano porque não aprendeu o que é uma merda de uma gimnosperma na aula de biologia. Eu acho escola a coisa mais ridícula que existe, pra falar a verdade. Mas por isso que hoje passa a boiada toda, porque, tipo, você vai aprender com a vida, na verdade. O cara que não souber fazer uma conta de subtração, adição e tal, o cara lá na frente, ele vai ser barrado de qualquer forma. Entendeu? Ou vira vereador. Muito bem. Ou vira advogado. Exatamente. E nessa droga de país, o que mais tem advogado. Eu não sei se tu sabe, mas o Brasil sozinho, ele tem mais faculdades de administração do que o resto do mundo todo somado. Acredito. Tá louco? Acredito. É ridículo. Esse país é ridículo. É o país da burocracia. Tá louco. Sim, isso é porque você não mexe com legislação igual eu mexo, né? Imagino que você sofra mais que eu. Entendeu? Você só isso. Tanto que você tá vendo na televisão aí, ó, falando de Minas aí, a galera metendo pau aí na corrupção. Eu não tô ligado, mas eu fujo desses assuntos. Mas eu imagino onde que não tem burocracia e esse tipo de coisa no Brasil. Anyway, eu fiz a média, que a gente já tá careca de saber. Sim. Daí eu peguei esse valor e peguei, olha só, cada um dos termos, que são poucos aqui no nosso estudo, né? Eu tenho aqui um estudo, que eu peguei o estudo A. Você vai pegar os dados do estudo C para fazer. E outra coisa, pergunta. Diga. Então, para poder descobrir a média, por exemplo, eu posso escolher, então, uma amostra. Aqui tem, né, que escolher, porque o problema ele está pedindo para você verificar a diferença das variâncias desses 3 estudos, do estudo A, B e C. Então, eu peguei para fazer aqui o estudo A. Né, e você vai aí pegar eu vou fazer o C. Exato. Tá bom.
Então aqui sim, foi uma escolha que a gente faz. A gente não vai fazer o B, porque claramente o B é zero, afinal de contas, todos os dados são iguais. Então já está meio óbvio lá. Então vamos lá, 2,59 menos 1,71, 0,88. Então vamos lá, vamos lá, 0,88. Ao quadrado, né? Então, agora o próximo. 1,45 menos 1,7 menos 0,26 menos 0,26 ao quadrado. E, de novo, veja a importância de ser ao quadrado, porque daí esse sinal de menos vai ficar positivo e não vai ter rolê. 1,09 menos 1,71. Muito bem, eu já poderia ter levado ao quadrado todo mundo, mas estou fazendo a coisa bem passo a passo. Menos 0,62. 3 menos 1 é 2, porque nós estamos falando de uma amostra. Muito bem, né? Ao quadrado, 0,7744. Aqui, deu bastante número depois da vírgula. De modo geral, a gente deixa, né? Todos. Mas quando for muito mesmo, né? Tipo 10, daí a gente joga fora os dados. Né? Pega, sei lá, 2 números depois da vírgula, tá bom. Mas aqui vamos pegar tudo que aparece. 0,0676. E, finally, estimando aqui, 3844. E agora, nós vamos primeiro somar e depois dividir. Existe uma ordem para fazer as contas. De modo geral, ela é bem lógica, né? Ela é bem lógica. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Se tu tiver dúvida quanto a isso, tu me pergunta. 0,6132. Olha o problema, né? A gente chegou nesse valor, que no nosso caso aqui, a gente estava falando de incisões. Eu não sei como é possível fazer 2,59 incisões. Mas tá aí, a gente só pegou os dados e jogou, né? De toda forma, a resposta que eu obtenho aqui é incisões ao quadrado. E quando eu olho para esse dado, eu, de novo, primeiro, tô vendo algo que não é da mesma natureza, não é a mesma unidade, que o que eu estava calculando aqui, que era incisões. Estou falando de incisões ao quadrado. E outra, esse dado, ele é muito, ele é pouco, eu não sei. Então, a variância, né, e a dispersão, elas têm esse problema de a gente olhar e não ter noção direito da grandeza daquilo, né, se é muito, se é pouco, etc. Mas vai chegar uma hora que a gente vai aprender um negócio chamado variabilidade, que vai nos ajudar a saber se é muito ou pouco. Então, eu olho para esse dado, de fato, não sei se é muito ou pouco. Eu posso ter uma noção quando eu olho para os dados aqui, né? Porra, como eu sou burro. Eu não peguei o 4,79. Para fazer a conta, eu peguei só os 3 primeiros. Até 1,9. Deve ser a pressão baixa, daí uma parte da vista assim para de funcionar, sabe? Mas tá bom. Mas desculpa que eu dou. Agora Não, tu entendes, né? Então tá bom. Eu vou. Bem, eu fiz, né? Agora eu quero que tu faças aí também. Se tu puderes fazer bem passo a passo, fica bem legal. Tá? Eu gosto de fazer passo a passo também. Então tá bom. Eu acho que eu não consigo pensar assim, já lá na frente. Conta, eu gosto de entender realmente mesmo como que chegou naquele resultado, sabe? Maravilha, fique à vontade. Se tu tiveres qualquer dúvida, me fala, tá? Mas veja só, apesar de eu não ter pego o quarto dado aqui, você vai pegar esses 4 dados, né? O 08, 01, 39,8, 7,59. É de se imaginar que a sua resposta vai ser maior que a minha. Sim. Por quê? Porque os teus dados são bem mais variantes que os meus, né? Veja, a minha média é 1,71. E os meus dados são bem próximos de 1,71 até. Né? Agora, a tua média provavelmente vai ser um número muito longe dos extremos aqui, né? Sim. Então, a gente espera uma variabilidade alta.
beleza? Uhum. Então faça aí e quando tiveres a resposta, me manda. Eu já mandei lá o exemplo para você, caso queira dar uma olhada. Perfeito. Já estou fazendo aqui.
Pronto. Deixa eu ver. Tá, peraí, tá errado, né? Se isso aqui é a média e você somou 4 caras e dividiu por 3, tá errado. Achei que fosse pelas amostragens. Se Não, né? você tem É por 4. 4. Não, então deixa eu fazer de novo. Peraí. Tá bom. Então tá. Eu esqueci isso. Peraí, vou fazer rapidinho. Sem pressa. Na divisão, eu vou pegar o valor também de cada amostra, né? De cada amostra menos 1. Yep, essa Seria é o a fórmula, 4 né? menos 1, né? Isso mesmo. Sim. No caso da amostra, né, existe essa coisa de diminuir por 1, beleza? Isso. E existe até um motivo prático para isso, né? Quando a gente está falando de uma amostra, os dados são poucos, né? Como, por exemplo, aqui é 4. Então, existe uma probabilidade muito grande de um dos valores ser a própria média, ou um número muito próximo da média. Então, é como se você estivesse fazendo um cálculo, desconsiderando um dos dados que, de fato, vai tirar a variância. Né? Porque se tu tiver um valor aqui muito próximo da média, no teu caso, eu duvido que no teu caso tenha, mas no meu tinha. Se você tiver um valor muito próximo da média, a hora que você dividir pela mesma quantidade de dados que você está pegando, você está meio que dividindo zero por algo, o que não faz sentido. Dividir zero, vou pegar R$ 0 e dividir para 10 pessoas, não faz sentido. Então a gente tira um para excluir esse cara que parece com a média da conta, vamos dizer assim. A ideia é essa. Mas isso não importa. O que importa é tu conseguir fazer a conta. Uhum.
Pronto. Vamos ver. Nham, nham, nham. Bem, agora você pegou 3,09 de média. É um valor razoável e próximo até de um dos valores, viu? Como eu falei, Uhum. acontece com frequência. Tanto é que aqui deu um número bem próximo de zero. Eu ia dividir por zero. Daí você elevou ao quadrado e depois você somou e depois você dividiu e chegou num valor de dispersão altíssimo, né, comparado com o meu. Muito alto. Uhum. E era o esperado. Afinal de contas, os teus dados são bem mais dispersos que os meus. Show de bola. Então, aprendemos aí a fazer a conta mais básica da básica, né? Eu Uhum. digo isso porque eram poucos dados, né? A gente fez a conta toda com 4 dados, mas às vezes a gente tem, né, tabelas de frequência. Não vai pegar e fazer para todos os dados, né? Pegar, imagina, a gente tem aquelas tabelas lá, aquele exemplo dos filhos, né? Ah, a quantidade de filhos. Tinha, sei lá, 20 funcionários com 2 filhos. Aí tu vai fazer 20 vezes essa conta aqui. Não, né? É. Existe uma Uhum. fórmula para facilitar a vida, que está aqui, né? Que é só entender ela, né? Na prática, ela é bem semelhante ao que a gente estava trabalhando. Mas note que ele até escreve essa fórmula daquele outro jeito, né? Tipo, como assim outro jeito? Não estou sendo muito claro. Quando eu defini a variância aqui, tinha duas equações. As duas dão a mesma resposta, claro. Só que o que a gente usou foi essa primeira. E pega cada um dos dados, eleva ao quadrado, soma, etc, né? Só que tinha essa outra aqui, que funciona também. Dava para fazer o seguinte, pega cada um dos dados, elevar ao quadrado, cada um dos dados mesmo ali, né? Dos 4 dados que tu pegou para estudar agora, eleva ao quadrado, soma eles, menos a soma de todos eles, pega todos os dados e soma. Essa soma tu eleva ao quadrado, veja que são coisas diferentes. Uma é você pegar cada um dos termos, elevar ao quadrado e somar. Outra coisa é você somar primeiro e depois elevar ao quadrado. Ok? Aí você pode pensar, mas Uhum. isso é redundante, vai dar a mesma resposta. Definitivamente não. Tanto é que o professor, ele briga muito com o aluno, eu sou um desses, quando o aluno diz que isso aqui é igual a isso. E não é verdade. Porque não é. Aqui é o tal do trinômio quadrado perfeito. Não. E é o famoso a quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Ou seja, a gente não pode dizer que a soma das coisas ao quadrado é igual ao quadrado da soma de cada uma delas. Não é a mesma coisa. Apesar do português aqui parecer o mesmo. Mas não é. Por que que eu estou falando isso? Por causa daquela fórmula lá que tinha tanto um pedaço que era isso e outro pedaço que era isso. E Uhum. agora a gente vai usar ela, né? Porque, infelizmente, nem sempre a gente tem tão poucos dados para achar a variância. Normalmente a gente tem dado pra um caramba. Uhum. Daí a gente tem que usar a frequência, né? Que é a quantidade de vezes que o dado aparece no estudo, etc. Muito bem. Ah, daí ele explica aqui que aquelas coisas que eu estava falando sobre a variância, que ela é palha, porque ela não tem a mesma unidade daquilo que a gente está estudando. Então a gente usa o desvio padrão, que na prática é só fazer a conta da variância, independente da fórmula que você use, você vai lá, faz a conta, faz a raiz quadrada, chega na resposta. Beleza? Uhum. Ah, beleza. E como eu estava te falando aqui, o desvio padrão ele tem uma interpretação. Claro, quanto maior o desvio padrão, né, dos teus dados, maior a dispersão deles, ou seja, mais longe eles estão da média. Já dá uma informação razoável aí sobre o que você está estudando. Mas o valor em si, né, ele tem essa característica de quando a gente olha no gráfico, ele consegue te limitar. Vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, digamos que você tem lá uma loja de fazer salgadinho, tipo é uma chips. Saudade de Uhum. comer um Ruffles. A minha dieta de fisiculturista aí tá complicada.
Daí você tem o pacote que diz ter 100 gramas, né? Uhum. Beleza. Mas, provavelmente, se você medir, não vai ter exatamente 100 gramas, né? Tem uma coisa muito próxima. A questão é o seguinte: de acordo com o estudo estatístico aqui, digamos que você, né, fez lá o estudo, encontrou, como você acabou de encontrar agora, muito legal, a dispersão. Aí você faz a raiz quadrada da sua resposta, você acha a variância. Ou melhor, você encontrou a variância. Aí você faz a raiz quadrada, você encontra o desvio padrão, que é uma medida de dispersão. Desvio padrão é essa letra grega sigma aqui. Uhum. Então, digamos que para essa alma chips aí, eles encontram que o desvio padrão é 2 gramas. 2 gramas de salgadinho, então, para mais ou para menos, que nem na eleição. Só deixa eu pegar meu celular aqui que tá tocando. Tava tocando para não me atrasar para tua aula, só que já estamos, né? Olha lá. Muito bem. Então, beleza, né? 2 gramas. O que eu quero dizer com isso? De acordo com o que a gente está vendo aqui nesse gráfico, que indica, né, a quantidade de salgadinho, é muito esperado que a maioria dos salgadinhos estejam ali na frequência mais alta, né? Veja, é um gráfico de quantidade aqui daquilo que tu estás a estudar, que no nosso exemplo é gramas de salgadinho, pela frequência com que essas gramas de salgadinho aparecem nos pacotes. Então, o Mi aqui é a letra grega para média. Então, a média seria 100 gramas. Uhum. Que a gente espera, né? Quando a gente está fazendo ali para ter 100 gramas no pacote. Então, a média é 100 gramas. Então, tu vai ter o valor mais alto de frequência, que a maior parte dos salgadinhos do teu estudo vão estar aqui. Se tu está estudando, sei lá, 100 mil salgadinhos, uns, sei lá, 98 vão estar aqui com 100 gramas. Vamos assim, arredondar, né? Tô só chutando aqui. Não, 98 é muito. Vamos falar que a gente está falando de 1 milhão de salgadinhos. Vai ter lá uns 900 mil com essa quantidade. Vai ter uns. Tô chutando valores. Vai ter uns 50 mil ali com 101 ou 99, e assim para mais ou para menos. Muito provavelmente você vai ter pouquíssimos salgadinhos com 150 gramas, se era para ter 100. E também vai ter pouquíssimos salgadinhos com 50 gramas. Claro que às vezes esses erros ocorrem, mas é por isso que eles estão aqui na parte mais baixa do gráfico. Né? Imagina, aqui é 100, aqui vai ser 101, 102, 103, 104, 105, 106, aqui vai ser o 150. Né? Uhum. E da mesma forma para trás, né? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque digamos que eles tenham feito o estudo lá e encontraram que o desvio padrão desses salgadinhos é 2 gramas. Dá para ter certeza, de acordo com a estatística aqui, ou melhor, se espera-se, né? Certeza na estatística é algo meio, vamos dizer assim, contraditório, mas dá para esperar o que o quadro está dizendo, que você, para mais e para menos, vai ter aproximadamente 68% dos valores, ou seja, dá para imaginar que 68% dos teus salgadinhos, com certeza, dá para se imaginar, né? Espera-se, aqui a gente vai falar o contexto mais exato disso, estatisticamente falando, quando a gente for falar de inferência. Então, eu estou usando uma palavra aqui meio errada, mas funciona. Dá para imaginar que 68% dos teus salgadinhos, desse estudo aí de milhões de salgadinhos, eles vão estar entre 98 gramas e 102 gramas. Beleza? Por quê? Porque na minha ideia aqui o desvio padrão é 2. Aqui, ó, 2 sigmas. Lembra que eu falei de sigmas agora há pouco? Então, se você pega 2 sigmas, ou seja, vai para mais ou para menos, 2 sigmas, né? Você vai ter, então, 96 e 104, não é? Então, no caso do salgadinho. Então, 95% dos teus salgadinhos, de todos esses milhões de salgadinhos estudados aí, 95% deles vão estar entre 96 gramas e 104 gramas. 104 gramas. Uhum. Então, né, quando a gente está falando de sigmas, é um trade-off. Né? Você, às vezes, vai ter que jogar dados fora ou ignorar determinadas coisas para ter uma resposta razoável. Por exemplo, 95% é um valor alto para determinados estudos. Né? Digamos que eu esteja fazendo uma aposta.
Porra, se eu tiver 95% que eu vou ganhar essa aposta, vale a pena, né? Jogar uma grana lá. Né? Agora, se eu tô fazendo um estudo médico, eu não quero estar nesses 5%, entendeu? Então, Uhum. quanto mais sigmas, melhor. Beleza? No caso de estudos médicos, por exemplo. Então, a gente logo, logo vai estudar testes de hipótese. Então, tem que ter isso em mente. Quanto mais sigmas, melhor. Mas também, não, quanto mais sigmas, mais dados tu vai ter que pôr, mais esforço tu vai ter que pôr no estudo, né? Então, como eu falei, é um trade-off, é uma escolha. Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui agora, um insight. Aí, volto nessa minha questão lá, que eu vou tentar fazer, né, prestar essa prova do mestrado. A maioria das provas que eu tenho visto, nem tem a questão da estatística, para ficar bem, assim, fixo na cabeça do aluno, e nesse teve, porque é um instituto federal, e é num departamento de tecnologia ambiental. Minha pergunta é interessante, então, eu já ter estabelecido, assim, pelo menos hipoteticamente, a forma estatística que eu vou optar pelo meu trabalho já agora no pré-projeto, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, todas essas fórmulas que você está me passando são fórmulas, né? Lógico, estatística é dado, mas para poder ser, por eles estarem cobrando, eu penso que seria já uma hipótese assim, bem interessante eu já ter estabelecido aqui, né, pelo menos na minha cabeça, a forma que eu vou, o tipo de computação que eu vou usar para poder estabelecer meus dados. Tá, Poderia tô ser, gostando da você pergunta. entendeu? O negócio é o seguinte: temos algumas coisas aqui, eu, como pessoa que já fez algumas pós, né? Fiz 2 pós-doutorado, Uhum, um mestrado, um doutorado, vários artigos. É, uhum. a gente normalmente tem que ter um projeto. Eu Sim, suponho que não seja o seu caso ainda, que não não, tem eu um já tenho meu projeto. projeto pronto, meu pré-projeto já está pronto e o meu projeto também já, Tá. assim, praticamente, né? Eu, Menos, particularmente, acho que você não tem obrigação nenhuma de saber os métodos estatísticos que você vai ter que usar no seu projeto. Porém, é muito provável que você já tenha alguns projetos de base, né? Talvez de algum outro orientando do seu futuro orientador, alguma coisa que você tenha lido, algum artigo. Lá naqueles artigos, eles vão dar uma série de testes com nomes específicos, testes estatísticos com nomes específicos, que provavelmente você vai usar os mesmos na tua área. Por quê? uhum, Porque, como eu estava falando, para trabalhar com medicina, você tem que ter um nível de precisão maior. Então, você vai usar um teste específico que a turma da medicina usa lá na medicina. Para o pessoal uhum, da geografia, é um outro tipo de teste. Por sim. exemplo, um que eu uso, que quando eu dou aula para médico, que está fazendo pós, essas coisas assim, eles usam um teste de Wincox, alguma coisa assim. É um método estatístico para resolver conta que aparece em todos os artigos de medicina. Então, Uhum. provavelmente, eu recomendo, né, que você pegue aí bastante artigo da tua área Eu e já ouvi falar verifique. muito na minha área, por exemplo, por ter muitos dados, porque a gente trabalha em população, a gente trabalha com muitos dados, né? As Provavelmente você vai falar amostragens. distribuição normal, né? Aí eu ouço falar no meio dos artigos, nas metodologias, a utilização mesmo do desvio padrão. Sabe? Ah, sim, porque o desvio padrão ele é uma medida estatística muito importante que aparece em todas as distribuições que tu queiras estudar. Por exemplo, aparece nessa da medicina que eu acabei de falar, nem lembro o nome direito, aparece na distribuição padrão, que é aquela da época do Covid, aparece Uhum, em tudo, né? Por exemplo, esse gráfico que eu estou falando aqui, né, que eu estava falando, você já tinha visto ele no Covid, mas ele aparece em outras sim. situações. Não, E, em tempo todo, sim, clima, né, temperatura, enfim, esse aí é básico. Esse que você é. mostra sempre aí, O desvio já tá padrão na você minha. vai ter que aprender sempre, né? Por exemplo, um outro gráfico que, ao meu ver, como cientista, deveria ter sido usado e é usado em todas as pesquisas de epidemia
só não foi utilizado na época da Covid por motivo político mesmo, é o gráfico da lei de potência, né? E esse gráfico, ele também tem desvio padrão por trás. Ele descreve muito melhor uma epidemia do que o desvio padrão. Tem fenômenos na natureza ou na prática que são assim. Uma coisa que não é da natureza, supostamente, mas funciona, é para tempo de funcionamento de equipamentos. Ou o equipamento ele estraga muito logo quando ele sai da caixa, né, num tempo muito baixo, próximo de zero, ou ele vai estragar lá longe, né, vai funcionar por muito tempo e tal, né? Isso aí fala muito de lâmpada, né? Lâmpada, exatamente. Perfeito. O exemplo que eu tenho até nessa apostila é de lâmpada. Sim. Então, também tem um desvio padrão aqui associado a essa dispersão dos dados. Beleza? Então, é isso aí. Então, de fato, o desvio padrão é muito importante. Muito bem. Então, eu acho que já deu para você ter uma ideia da importância dele. Eu só quero falar rapidinho aqui do coeficiente de variação. Lembra que eu falei para você que eu olho para uma droga de um valor e não tenho ideia se ele é alto ou baixo? Eu olhei para esse número aqui, não sei. Se eu fizer a raiz quadrada dele, eu vou continuar não sabendo. Né? Não sei se é muito pouco tempo, etc. Mas o coeficiente de variação já é um valor muito interessante, porque ele já nos dá uma ideia se a dispersão é alta, baixa, média, baseado nos valores, né? Valores do quê? Você pega o seu desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100%. Então, por exemplo, quando eu olho para a altura aqui, beleza, a média da altura 1,68, acho que esses caras são todos solteiros, né? Que mulher hoje em dia, se o cara não tem pelo menos 1,80, é só amigo, tá louco? Mas ó, é homem, né? Então, porra, os caras tão baixinhos. Deve ser lá no. Não quero ser preconceituoso. Gnomo. Mas é lá do Nordeste, né? Do Rio Grande do Norte aqui. Então lá é isso mesmo. Lá tá lá bom. Os caras são baixinhos. 1,68. Por 68 tá ótimo pra lá. Ué. Então assim, aqui no Sul eu tenho 1,80 e poucos, eu tenho 1,81, eu acho. E me acho baixo. Principalmente os novinhos. Os novinhos estão muito altos, tá louco. Mas aqui em Minas a galera é baixinha também. Pois é. Perto do. Eu não sei perto do Nordeste? Perto do Nordeste, né, da Bahia. O meu sotaque já é mais pro lado do Teófilo Otoni já. Pois é. Então é isso. Eu tava falando então, né? Os caras que tem essa média de altura tal e esse desvio padrão. E essa média de peso e esse desvio padrão. Mas eu olho e não tenho noção. Até os números são muito próximos, né? Mas quando eu pego e faço a conta, eu percebo que o coeficiente de variação para a altura é muito menor do que para o peso. É 4,5% para a altura e 15,25% para o peso. É de se imaginar, né? Porque, de modo geral, as pessoas elas não variam muito a altura delas, né? Um cara, né, uma pessoa vai ter ali de 1,70 a 1,90, de modo geral, no Brasil. Então é uma diferença de 20 centímetros. Enquanto o peso, né, tem caras que são obesos, né, tem caras que são muito magros. Então, o peso é um negócio que varia muito mais, as pessoas têm muito corpos diferentes no ponto de vista do peso do que do ponto de vista da altura, né? Então, a gente percebe, de fato, aqui, muito maior coeficiente de variação associado ao peso. Beleza? Beleza. Então, o coeficiente de variação é uma medida muito interessante. Muito bem, então, se tu quiseres dar uma lida nisso depois aqui, já aparece a caixa de bigodes. Blocksploit no Brasil, é Blocksploit. Que é um gráfico que aparece aí nos estudos, passa por cima e dá uma lida para na próxima aula a gente já começar a probabilidade, beleza? Que aqui a estatística começa a ser mais séria mesmo, que é conta de verdade, tá bom? Isso aí. Então tá bom, eu vou terminando por aqui, quando quiseres. Manda para mim, manda para